Fala, moçada, hoje mais um bate-papo aqui, e hoje mais do que especial. Hoje nem sempre a gente traz aqui conversar com a gente de quem a gente é fã. Então hoje é mais do que um amigo querido, mais do que uma pessoa maravilhosa, vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu sou literalmente fã desse cara aqui e para mim hoje é uma honra imensa de ter você com a gente aqui, conversar, bater um papo aqui sobre a nossa história, sobre a nossa música aqui, né? Honra minha, Maurício. Obrigado, meu irmão, a você pelo convite, pela recepção, né? E me sinto muito honrado em poder dividir esse tempo contigo, nessa estrutura linda que você montou, para falar um pouco da minha história, né? Falar da nossa caminhada musical. Caramba, e falar em caminhada do Ari, lógico que a primeira coisa que vem é a negritude. Mas o Ari vem antes da negritude, né? Da onde vem o Ari, cara? A formação musical desse Ari que depois ficou... né? Sim, muito então, conhecido. A nossa formação musical, ela vem de vários estilos musicais, né? O samba que meu pai ouvia em casa, né? O rhythm and blues, a música negra, muito pulsante em São Paulo no final dos anos 70, começo dos anos 80. Vem daí, sabe? Das viagens para Minas Gerais, ouvindo o batidão da viola mesmo, aquela música caipira. Vem daí a nossa formação musical, né? E sempre foi muito interessante. Quando eu falo para você da moda de viola, nas férias de meio de ano ia para casa da minha avó e ficava lá ouvindo aquela coisa, né, de Tonico Tinoco, né? E a coisa da música caipira, daquelas duas vozes, aquela coisa, mas sempre tentando prestar atenção numa coisa que não era muito possível, que era a questão da percussão. Mas logo garoto, com 7, 8 anos, tudo começou na minha vida na questão da percussão, dentro das rodas de capoeira. Foi o meu primeiro contato com a percussão. Ali o berimbau, atabaque, pandeiro, cântico de capoeira. Começou ali. É uma baita de uma escola também, né? Você começa a distinguir tudo, ritmos, sonorizações, coisa... Exatamente. Uma riqueza incrível ali também. Exatamente. Ali eu acho que é a essência da música negra brasileira, né? Tá ali, é uma música quilombola, uma música tribal, eu classifico dessa forma. E ali começou o meu contato com a percussão, aí nos festivais de música da escola. Foi assim. E foi indo. Foi indo. Até encontrar uma galera. Que... Esse negócio que todo... O pessoal aqui pergunta ali. Sim. Negócio daquela marca, né? Que principalmente o Netinho implantou, sim, né? É da Coab. Sim. É da Coab mesmo? Coab. Que aqui o pessoal que não é do eixo, sim, sempre pergunta, é marketing? Não, é que é isso, os caras foram criados lá mesmo. Não tem necessidade, até porque em 86, você falar que você era da Coab não era muito sugestivo para as pessoas, sabe? Tá entendendo? Então assim, foi na Coab de Carapicuíba onde tudo começou, né, em 86, com o Nenê, com o Claudinho e com o Vagninho. Depois entramos eu e Feijão, depois o Neto, depois Chamburci, Lino e por último o Fabinho. Essa é a história. Foi por último, Fabinho? Por último foi meu irmão Fabinho, o baterista. Pô, irmão. Já tinha uma boa caminhada dentro da música, muito novo. O Fabinho é coisa que a gente também acompanha, somos amigos pessoais. Sim, sim. A gente conhece a trajetória com o Jorge Gomes, com aquela galera toda ali. Ele turma dele lá, ele, né? Foi. Usou e abusou das revistas na época. Tinha as revistas de música, né? Cavaco, Batera, ixi, o Fabinho... Aquela galera do Rio, né? Que ele sempre... Ele conseguiu ganhar muita coisa, experiência com o Jorge, né? O Black, Paulinho Black. Paulinho Black demais. Aquela referência do Paulinho, do Fabinho, são as melhores. Eu tenho até uma passagem para... Vocês vieram fazer um show em 98, acho que. 99. Foi no ano do lançamento da Princesa e o Plebeu. Sim. Foi bem, não, foi a turnê, acho que de lançamento. Aí o Fabinho me ligou, tô indo pra aí, tá, beleza. Daí acabou o show, viemos num lugar, trouxe ele aqui, o Netinho também tava. Então fizemos, conversamos, deu canja, conversou, foi embora. E daí no hotel tava eu, Fabinho, e o pessoal ali no saguão, passou o Neto. Passa o Netinho. Gente, vamos dormir, vamos descansar, porque amanhã tem que... Ele era esse cara mesmo? Ele era o... Na verdade, assim, a gente tinha essa preocupação com o outro, sempre teve, né? De, legal, porque era tudo muito, muito novo.
eu Sim. posso dizer assim. Então você está num gás em cima, você acaba de fazer um show, mas a adrenalina está lá em cima e você fica no saguão do hotel, mesmo sai do almoço, principalmente eu que gostava de bater uma bola, muitas vezes eu vim aqui, arrumava umas canchas de bola para jogar, mas a gente sempre teve a preocupação da integridade física para a gente poder entregar no palco aquilo que a gente estava suposto a fazer. Então tinha essa preocupação de todos. Sempre foi assim, sempre foi. Era um pelo outro. Vai jogar bola, vai se machucar aí, chega na hora da coreografia, não vai rolar e tal, é sempre assim. Você falou uma vez pra gente, não sei se foi, não foi nesse mesmo show. Nós fizemos uma abertura do molejo em algum lugar, vocês iam fazer show depois. E ficamos no hotel conversando, tal, você passou, o nosso pandeirista, o Andrezinho, hoje falecido, chamou Ari, pô, como é que a gente quer chegar nisso aí? Como é que a gente pode chegar? Você falou, olhou nos nossos olhos e falou assim, é amor um no outro. É verdade. E seguir. É verdade. Aquela palavra, aquela frase assim, nunca me saiu mais da cabeça, sabe? Depois a gente voltou e falou, porra, viu o que ele falou lá? E é só assim mesmo, né? É verdade, porque tem uma coisa que eu não acredito que dê certo se não tiver amor. Tanto na música, porque quando eu falo de negritude, eu falo de uma coisa verdadeira. Nós não nos sentimos nunca no direito de vender uma mentira. Quando a gente estava falando em off ali, Sim. Eu saí da Marinha, o Neto era bancário, junto com o Nenê bancário também, Feijão trabalhava na Egesa, o Lino, um policial militar, serviço de segurança pública, Chamburci também trabalhava com aquelas coisas de computador, porque ele sempre foi muito maluco. Para você sair desse nicho profissional, para encarar a música de frente, você tem que saber onde está pisando. Né? E principalmente o respeito entre si. Se não tiver isso, eu acho que foi essa ideia que eu tentei dar para vocês ali naquele momento, que o amor é essencial e o respeito. Quando não tem isso, não adianta. A gente sabe que como é a relação de um grupo, né? Numa banda. Sim, ninguém pensa igual e tem, lógico, discussões, mas a gente sabe que uma discussão ali, sendo em prol do melhor, né, é viável, é válida. Não, mas e no Negritude sempre foi assim. Nós discutíamos, quando eu falo discutíamos, debatíamos, desde a questão da roupa até repertório. Quando nós não tínhamos disco gravado, a gente tinha um padrão estabelecido para fazer nossas apresentações, sempre foi. E é o seguinte, eu sou do Partido Alto, meu negócio é a coisa mais da antiga. Entendeu? O Neto já é um camarada mais ousado na questão do repertório. O Nenê, Vagninho. Então a gente tinha que colocar uma questão de equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é tudo. Então isso a gente conseguiu, né, nesse momento. Foi. E eu acho que traduz, até a gente estava te mostrando ali em off a introdução que a gente fez, né, fizemos um show recentemente aí, tocamos muito Negritude, Sim. Mas o Descendo a Ladeira eu acho que traduz muito isso. Porque é uma batida de partido. Mas com metal. Tem as latas, dando aquela pressão. Né? Que aí vem aquela coisa de que você vê como tudo é influência, né? Eu falei para você dos bailes black de São Paulo, da música caipira, do Martinho da Vila que meu pai ouvia, das músicas que taxam como brega, que a minha mãe lavava a louça ouvindo rádio, mas nós ouvíamos muito Pérez Prado, música latina, aquela coisa da conga, o bolero, a salsa, sabe? E isso nos remete também à questão do sopro, né? De metais Jorge Ben. Falam Jorge Benjor, né? Mas eu falo Jorge Ben. É Jorge Ben, não adianta. Pra quem é daquela época... É Sandra Sá, né? Sandra de Sá. Tudo isso é influência, né, cara? Tudo isso é influência. Realmente então, eu repito sempre, nós tivemos a vantagem, a alegria de ser adolescentes e jovens no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Você pegar o repertório que era tocado nas rádios, né? Lógico que você tinha em São Paulo uma segmentada de rock, de música black, você tinha uma coisa do samba mais autêntico. Então a gente teve essa alegria, sabe? Então vem daí a influência de tudo, aquela maneira de dançar, aquilo era baile. O Negritude, algumas pessoas perguntam, mas o que era aquilo? Era o Camisa Verde Banco contra a Escola de Samba, Nenê de Vila Matilde, que eu falo da percussão em si. Eram os bailes blacks de São Paulo com a referência de Earth to the Fire, de Tony Braxton, de todo aquele povo da Motal, aquilo. E alegria. A gente colocou tudo que o povo negro curtia naquele momento nos bailes e nas casas de samba. E a gente que, de maneira humilde, sem tanto conhecimento técnico, mas a gente sintetizou aquilo
naquele momento, e São Paulo entendeu, depois o Rio de Janeiro entendeu, o Brasil entendeu e nos proporcionou aí grandes momentos. A gente nas rodas conversando, a gente sempre fala assim, me perguntando, eu falo, pô, Negritude foi um fenômeno, foi, e até hoje, eu hoje não vejo ninguém para igualar o que o Negritude fez em termos de quebra de, sabe, paradigmas. Uma quebra de paradigma, por quê? Porque veio, lógico, nós estamos em constante evolução. Sim, e tem que ser respeitado. Mas o Negritude pegou aquela onda do originais, do samba, aquela coisa de ir pra frente, de dançar. Você sabe o que tá falando. E aproveitou a evolução. Não é isso, mesmo. É isso mesmo. Né? Aproveitou, colocou as coisas modernas pra época e... O Barba da Cuíca, meu irmão, ele postou um vídeo dos originais, cara. Com a formação original, os caras dançando. Só um pouquinho ali, o que é? Ah, tá, beleza. Pedi só pra falar um pouquinho mais perto do microfone. Mais perto? Tá Então, em relação aos originais do samba, o Barba da Cuíca, ele postou uma apresentação dos originais. Aquilo é Broadway, cara. Aquilo é show internacional. Os caras dançando, a coreografia, a condução percussiva que aqueles caras tinham, o que era o Mussum tocando aquele reco-reco, bigode no pandeiro. Aquilo era a referência que a gente tinha. Então a gente tinha, pelo menos, a sagacidade de tentar levar para o palco aquilo que a gente via em cada canto da cidade. Né? Bem interessante, mas é isso. Caramba, né? Que coisa que a gente vê que... Lógico que tiveram, né, os grupos no meio ali, né? Veio o grande responsável, eu acho que pelo que veio depois ali, foi o Raça Negra, que veio trazendo, né, depois... Isso. Né, com essa modernidade, trazendo batera, aquela coisa toda. Aí dali para frente a gente conseguiu. Maurício, você falou uma coisa interessante quando você fala do Raça Negra, Negritude Júnior, só para contrariar todos que fizeram o movimento dos anos 90, é porque eu acho que a nossa referência foi colocar o samba onde ele merecia. Tá entendendo? Onde o samba merece estar. Em todos os lugares do Brasil e Com palcos certeza. do Brasil e do mundo. Então, eu tive a honra de, com Negritude, tocar nos palcos como Canecão, Olímpia, sabe? Porque nós nos preocupávamos com... o samba tem que estar nas feiras agropecuárias, porque o Brasil é sertanejo pra caramba, mas o Brasil é sambista pra caramba. Sim. E aí a gente chega numa estrutura que não é teoricamente a nossa, que é um circuito de música sertaneja, e a gente vê o Zezé. Vê o Chitão, vê o Leandro e Leonardo, com aquela estrutura muito grande que eles tinham de balé, de músicos e tal. Só que a vantagem qual era? Nós dançávamos. Então era só colocar uma estrutura de palco legal, aí sim o samba vai estar bem representado, sem falsa modéstia, mas eu tiro o Negritude de fora, mas eu falo só para contrariar, que o Alexandre Pires, para mim, da nossa geração, é o melhor artista completo que tem, cantando, dançando, tocando, é um showman, né? E esse samba que o Brasil precisava ver, e quando você fala assim, eu acho que nós conseguimos nesse momento, sabe? Conseguimos colocar o samba como primeiro lugar nas emissoras de TV, Sim. como primeiro lugar nas emissoras de rádio. Lógico, não se compara ao Fundo de Quintal, que na minha humilde opinião foi a maior revolução cultural que o Brasil já viu. Porque nos anos 80 não tinha um canto que você não chegava no Brasil que não tinha um pandeiro, um tantã e um repique. Você concorda comigo? E aí estamos falando de um samba marginalizado, Sim. um samba não tão conhecido, não tão divulgado, enfim, né? Mas ali os caras que... E os caras vieram... Eles pavimentaram o chão pra gente passar. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo. Então acho que todas as gerações, todas elas têm um valor. Pegar lá de trás, né? Pegar a ancestralidade de Clementina de Jesus, pegar Candeia, Noca da Portela, e você vem pra cá falando do samba de São Paulo, Geraldo Filme, toda essa galera que fez a história. A gente tem que ter a humildade de dizer que foram eles que pavimentaram o chão pra gente pisar. Sim, sim. Negritude vem daí também, né? E falar em São Paulo, né, numa época de início de Negritude, vamos falar assim, tinha muita aquele movimento de separação, né? Rio-São Paulo, lá é melhor, aqui é melhor, lá é melhor. Era difícil você achar que aceitar que o outro era bom. Fazia um trabalho legal. Eu acho que o Negritude veio para unir isso. O Negritude veio com um trabalho tão legal
Sim. Que a galera toda, o Brasil todo reconheceu, falou, é isso. É que os nossos contemporâneos do Rio de Janeiro, pô, vou falar o quê do André, do Molejo? Não, Do Anderson Leonardo, do Vaguinho. Olha só, quando nós chegamos no Rio, a minha primeira amizade foi com os meninos do Molejo e com o Vaguinho, não tinha os morenos ainda. Então, Dudu, a Lucinha, a Porta-Bandeira, irmã do Dudu. Sim. A gente ficava no Atlântico, lá no último andar, na cobertura, fazendo samba. Aí teve um dia que me liga o André, o Arlindo tá no Pagode do Arranco lá, tá sem banda, vamos? Foi eu, Neto, Dudu, Vaguinho, os meninos do Molejo, para fazer banda pro Arlindo. Ali foi nascendo uma amizade que as gravadoras não conseguiram destruir. O que eu quero dizer com isso? Porque existia uma realidade de mercado. Sim. A EMAI queria vender tanto quanto a Warner, tanto quanto todas as companhias. Mas a gente estabeleceu ali uma coisa que não tinha essa coisa aqui em São Paulo. Chegava no Rio, eu sabia que os meninos estavam ali, eles em São Paulo, né? Dudu, na banda do Zeca, Dudu entrou no meu carro, a gente foi pro JB Samba, para ele conhecer o JB Samba. Pô, isso eu tô falando de muito tempo atrás. Sim, com certeza. Então a gente... lógico, eu não vou dizer para você que algumas pessoas tentaram, né? Desqualificar, mas não adianta. Isso aí é pessoas que pensam pequeno. O Brasil, o samba é brasileiro demais. O samba tem o tambor do africano, ele tem o cavaquinho do português, tem o pandeiro do fenício que veio de uma outra pegada que o português teve para cá, e a gente sintetizou. Não adianta, né? É isso. Nossa senhora, que aula, né? Não, mas que aula, né, galera? Não, assim, eu acho que nós, quanto a músicos de samba, nós precisamos reconhecer isso e falar isso pelos quatro cantos, sim, sabe? sim. Principalmente para não ter esse tipo de coisa. Aquela coisa do bairro, que às vezes acontece de um grupo querer ser melhor que o outro, talvez seja até natural. Mas passou dali, a maturidade vem. Eu queria que o Molejo vendesse 10 milhões de discos. Só para contrariar 10 milhões, Exalta, Sensação. A nossa geração, né, cara? Pra fortalecer, e é isso que tem que ser. Legal. E era uma alegria quando se encontravam em shows, né? Quando tinham shows conjuntos, assim, a galera... Pô, a galera... Pô. Tava tudo no camarim lá e... No camarim, aí, por exemplo, tinha um festival aqui em Curitiba. Eu lembro que eu vi no festival aqui em Curitiba, na Pedreira. Tava aqui os meninos do Exalta, tava aqui os moleques do Catinguelê. Aí nós fomos jogar bola, que a gente tinha a seleção de samba em São Paulo. Que era do Sensação, tinha o Carica, Luizinho SP, tinha Salgado, Mário do Catinguelê, uma rapaziada. O Brilhantina do Exalta, os caras que gostavam da bola. Sempre que a gente se encontrava, jogar bola. Aí no dia desse festival teve um futebol aqui, cara, com uns coroas, eu não lembro do lugar. Você lembra? Eu não lembro. Uns coroas, cara, futebol de 7. Fomos jogar com os caras tudo cabeça branca. Nós não vimos a cor da bola, tomamos um passeio, mano. Aqueles coroas, pau. E assim, cara, sempre foi assim. Jogando bola... Se encontrando, os caras estavam chegando e estavam saindo, se encontravam no aeroporto, então uma época muito boa. Era uma festa, né? Eu acho que tinha muita união, sim. Tinha. Falando já um pouco de negritude também, mais um pouco de negritude, como é que começou, né? Você já falou, começou com você, com o Feijão. O Feijão veio depois, veio na segunda leva, né? A primeira leva é o Nenê. Ah, o Nenê, Claudinho. Você, Nenê e Claudinho. Nenê, Claudinho e Vagninho. Nenê, Claudinho e Vagninho. Aí entrou eu e Feijão. Mais maduros. Como é que foi esse convite? Como é que era o Negritude antes? Já era Negritude? O Negritude era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente tinha um grupo em Carapicuíba chamado... É o mesmo nome do grupo do Marcelo, pô. Sem Compromisso. Só que era outro Sem Compromisso. Pô, só que eu fiquei muito revoltado, porque a gente marcava ensaio, os caras não iam. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, quer saber, eu vou estudar e cuidar da minha vida. Aí o pai do Nenê, seu Belchior, porque o Negritude, o Claudinho, o Nenê e o Wagner, eles são mais novos que nós. Mas eles já tinham uma filosofia de trabalho invejável. Organização, roupa, ensaio, tudo. O Negritude já estava pronto. Eu tô falando dos três. Aí o pai do Nenê me ligou e ligou pro Feijão. Os meninos estão lá, seu Belchior. E precisa de alguém mais maduro. Vocês dois não gostariam de fazer parte? Olhei bem, cansado da minha vida, aquilo que a gente tava falando em off, daquela luta que a gente tem. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Foi então eu e o Feijão. O Neto
nasceu na Coab, morou durante um tempo, foi morar na Zona Sul e depois voltou casado, com o Levi pequenininho. Aí, e ele chegava cantando, ele tinha um grupo lá na Zona Sul, e ele chegava cantando, né? Falou, mas chama o cara para ser o canário, né? Cantar também com a gente, ele tinha, vou dizer, não vai. Aí o Neto entrou, fechou ali. Fechamos em 6. Aí saímos ali, Osasco, Mediações, região metropolitana de São Paulo. Aí nós fomos disputar o Festival do Camisa Verde, que foi o grande divisor de águas na vida do Negritude. Essa proposta que eu te falei de apresentar um trabalho que a comunidade negra até então não tinha visto por garotos novos, foi no Festival do Camisa, com a música Triste Andança, que é do Neto e do Nenê. É um Ijexá. Sim. Nós usávamos roupas africanas, olha só, e dentro do Camisa Verde, um terreiro de samba, uma quadra de escola de samba. Aquilo, as pessoas viram aquilo e... Pô, de onde esse cara, meu? E a gente era de Carapicuíba, os caras pensavam que lá só vinha índio, que é região metropolitana. Sim, sim. É como, sei lá, como Contenda aqui, sei lá, sim, coisa mais ou menos uma assim. coisa mais longe, né? Mais distante. E foi aí. Aí nós firmamos o Camisa Verde, que o botequim do Camisa era o principal ponto de samba de São Paulo. Samba em São Paulo, Camisa. Lógico que tinha outras escolas, tinha a Rua do Pagode lá na Ilha de Vila Matilde, tinha o Cantinho do Peruche, tinha os pontos, mas ali era a Coqueluche Samba de São Paulo. E tinha o grupo Pérola, cara. O Pérola tinha gravado com a Chic Show. Aí eles saíram e deixaram o botequim, aí nós estamos no botequim. Foi aí a virada. Aí o Negritude ficou popular em São Paulo. Meninos novos, cantando de tudo. A gente cantava um samba da velha guarda da Portela. Daqui a pouco o Nenê pegava o violão de 7, começava a fazer baixaria e cantava a música Marvin, agora é só você. Aí os caras ficavam olhando. Que moleque louco. Tá entendendo naquela época? Aí de repente descia e cantava um Wilson Aldo. Descendo a rua da... Aí os negros velhos ficavam loucos. Você tá entendendo? Sim. Foi... humildemente foi ali muito estudado para fazer esse caminho, sabe? E aí nós gravamos o primeiro disco, que foi uma coletânea, Botequim do Camisa. Quem ganhasse, participasse, encontrasse uma colocação boa naquele festival, gravava. E nós gravamos com Triste Andança, se eu não me engano, Algo de Valor, do Wagninho e Nenê. Se eu não me engano, que a minha cabeça me falha. Foi aí que encaixou. Caramba. Encaixou Camisa. Aí o Negritude virou meio uma coqueluche em São Paulo, sabe? Começou a receber convite para tudo quanto é lado. Começou a fazer as casas, os bailes, porque naquela época a Chic Show tinha o baile e colocava um show junto, de pagode. Aí colocava o Negritude e Racionais MCs, por exemplo. Aí Negritude ali na quadra do Peruche, aí entra no circuito quem? Um camarada que a gente tem que citar, porque ele tem grande influência nisso pelo trabalho que fez nos anos 90, que é o Pelé. Pelé Problema. Sim. Entendeu? Aí entra o quê? Olha que interessante, foi tudo uma coisa se encaixando depois da outra. Quadras de escola de samba, campanha política, tudo se encaixando. Porque, sei lá, Emelino Matarazzo, que é um bairro da divisa, né, de São Paulo. Ali, o camarada ia fazer um show político lá, o camarada viu o show do Negritude lá, que era uma coisa que ele já tinha ouvido falar, a gente não tinha disco gravado, não tinha muita aparição em TV. Mas ali foi esse caminho até chegar aí, nessa fase, né, que você perguntou. Sim, sim. Aí chamamos o Lino, o Chamburci e o Fabinho. Porque precisava de uma batera para dar um peso. Você sabe disso, você é baterista, né? Precisava da batera, precisava do bumbão lá e do baixo. Para dar o peso, e aí veio essa formação. Entendeu? Estou falando de 91, 92. E aí encaixou, né? Aí encaixou. Encaixou, aí não tem... Aí encaixou. Aí veio o primeiro disco, Jeito de Seduzir. Depois dessa coletânea, que chama-se Botequim do Camisa, veio o Jeito de Seduzir. Aí que apareceu o nosso Quincy Jones, Maestro Joban. Joban, isso, cara. Antes de entrar no Joban, eu quero citar essa música, sabe? A música em si.
O Jeito de Seduzir, uma música que pra mim é preferida. Sim. É um clássico nosso. E eu não consigo. Outro dia, muitos anos atrás. Vamos cantar vamos na karaokê, lá a galera toda, banda ali, tá, vamos cantar. Olha isso que você vai cantar, vou cantar jeito. Eu não consegui. Se emocionou? Não consegui. De pensar na história. Quando começa, de repente me vem você, com esse jeito de seduzir, já. Garganta já. A música cara, emociona. Isso além de ser linda, a música para nós, né, é o início de uma trajetória Sim. que nos influenciou depois lá. Então Isso, é uma coisa diferente. Esse CD, esse disco, né, que é vinil, É. do dinossauro do samba. Esse disco foi gravado, o Botequim do Camisa foi gravado pela TNT Records. E o Jeito de Seduzir foi gravado pela Zimbábue, William. Eu trabalhava nessa época na Marinha. Aí o William me ligou. Nós estávamos no Botequim do Camisa, tocando todo sábado ali, era o mesmo critério. Aí o William, preciso falar com vocês. Nos ligou e ofereceu um contrato pela Zimbábue Records, que foi gravado O Jeito de Seduzir. Caramba. E todo mundo trabalhando, saía do trabalho, todo mundo se encontrava no centro e ia pro Camerate, lá em Santo André, que era o estúdio que foi gravado. Muito legal, muito bom lembrar essas coisas. Puxa, nem me fale. Voltando, entra o Joban, né? Joban. Esse foi um gênio, né? O Joban, eu, com todo respeito ao Jorge Cardoso, que é um grande produtor, grande pai musical do Negritude, mas eu acho que quem melhor fez a leitura do Negritude Júnior foi o Joban. Pelo trabalho com os metais, chamar aquela galera para gravar com a gente, da Mantiqueira, os arranjos que ele fez, tudo que ele colocou, ele foi, olhou, falou: vocês são um grupo de samba, mas tem um negócio a mais. Se vocês querem dançar como vocês dançam de verdade, tem que ter um naipe de metais pesando, a swingueira, que era a nossa onda. E o Joban entendeu tudo isso. O Afro Samba que nós gravamos, que eu gravei com o Nenê, na Bahia eu vi um canto sinhá, das senzalas, cheiro de defumador pelo ar. Tudo aquilo o Joban sintetizou num disco que pra mim não é por ser o primeiro, mas é o que é mais apaixonante. Porque você tem uma parte romântica do Jeito de Seduzir, aí você tem a música Chica Guerreira, não sei se você já ouviu. Sim. Que fala da questão do nordestino. Aí você tem a música latina, que fala da questão do preconceito contra os latino-americanos. Aquele disco foi muito bem, assim, é o disco. O Jeito de Seduzir é o disco. Foi o grande... Teve a coletânea, lógico, mas sim, acho que... Sim. Não, é que, sabe, Maurício, tem uma coisa, cara, que é a emoção. O William no estúdio, a gente brigava com ele porque queria comer melhor. Ele comprava uma pizza lá. Não pizza nada. Que pizza? Era pão com mortadela e guaraná, meu. E a gente virado, todo mundo, eu saía da Marinha às 6 horas da tarde, todo mundo saía do seu trabalho, se encontrava para ir gravar lá em Santo André. Ficava a madrugada inteira gravando. Então, assim, a história, o amor pelo disco, é o primeiro. É o primeiro. Foi o primeiro filhote assim, que nasceu, e a gente, em termos de repertório, eu acho que aquele disco é o que traduz o Negritude Júnior em tudo. Questão romântica, questão social, política, e aí vai. Acho que aquele define, né? Acho que define a trajetória dali para frente. Exatamente. No Negritude. Você vê ali a voz do Vagninho, a voz do Nenê, a voz do Claudinho, do Feijão, a minha, do Nenê. Legal. Muito legal. Legal. Disco sem agrotóxico, não que os outros tenham, mas ele é um disco mais puro em todos os sentidos. E aí eu não quero muito falar, todo mundo conhece Negritude, vocês conhecem, não adianta, é chover no molhado, eu quero tirar dali essas histórias, né? Sim. Só que num dia, liguei pro Fabinho, pô, Fabinho, e daí, como é que você tá? Tá tudo bem? Pô, irmão, não posso falar. Espera amanhã. Amanhã ou depois da manhã, tal, pô, não vou poder falar, desculpa, tal, tudo bem, desculpa aí, te ligo vai ter show? Te ligo segunda. No outro dia de manhã eu vejo uma reunião ao vivo, transmitida pela TV Record, uma coletiva anunciando a saída do Neto. Sim. Eu fiquei olhando assim, caramba, o que aconteceu? E vem um monte de suposição, vem aquela coisa na cabeça. Como é que foi pra banda, você como um integrante, votar aquilo lá?
Se é que houve, né, essa votação. Eu penso que sim, porque sim. Eu fiz parte também no grupo, a gente vai ter que decidir assim. Mas como é que foi tomar agora, aquela decisão, vamos dizer? Até agora no nosso papo aqui a gente falou de coisas emotivas. E continua, porque isso também é emotivo. Mas quando a razão fica para trás da emoção, você perde. O Neto, ele assinou um contrato com a Record, sim. Que em primícia, eu vou usar 2 pontos. Primeiro, o organograma e tudo que era a nossa empresa desde que se iniciou. Que nós éramos uma empresa, somos uma empresa ainda, que depende da mídia para sobreviver, de todos os canais de televisão, de todas as emissoras de rádio. Né? Nós não tínhamos o advento da internet tão presente e viva como é hoje. Com certeza. Então, quando o Neto tomou essa postura sozinho, né? Sozinho, sem consultar ninguém, com um contrato que o nosso contrato, conforme dizia o nosso presidente Aloysio Reis, era o contrato tripé da gravadora, entendeu? Que éramos nós, o Paralama do Sucesso, enfim, que tinha o contrato mais sólido. Quando ele tomou essa postura em assinar sozinho, desconsiderando que se ele assinasse com a Record, jamais, nunca mais, nós iríamos na Globo, nem no SBT, nem em programa nenhum. Isso se estendendo até emissoras de rádio. Ele pensou no projeto que ele tinha. Tudo bem? Ele pensou no projeto que ele tinha e tomou a atitude que ele achou que tinha que tomar. Quando ele tomou essa atitude, achando o que seria melhor para ele, aqui, por isso que eu falei da palavra emoção. Sim. Aquilo que nós vivemos até aquele ponto deixou de existir. A confiança, o respeito. Você está entendendo? Por quê? Porque 2 semanas antes foi feita uma reunião com os diretores da Record, onde estavam Chamburci, Nenê, Wagner e Neto. Que o que foi colocado e proposto foi para que fosse o grupo em si por uma quantia. Que isso daria para nós, como empresa, um subsídio para que a gente conseguisse sobreviver com a retaliação das outras emissoras. E ele foi sozinho, talvez por uma questão financeira que eu não sei quanto foi, ele foi sozinho. Então, quando ele toma essa postura, sem uma consulta de uma coisa que está estabelecida desde a nossa adolescência, a gente respeitou o que ele decidiu. E Maurício, você viu Negritude em algum lugar defamando ele? Nunca. Você viu Negritude em algum lugar, naquela época que era moda, os programas de fofoca, que todos eles, sem exceção, nos chamaram? Você nos viu falando alguma coisa? Em momento algum. Nem eu e nem ninguém. Ninguém. Nós nos abraçamos e seguimos o nosso caminho. Que eu achei que nós achamos que era o certo. E ele seguiu o caminho dele. Foi isso que aconteceu. Então, eu acho até interessante, porque os podcasts por aí, as rádios, elas sempre chamam os vocalistas. Geralmente a banda não tem muita voz. Então eu estou tendo aqui a oportunidade, desprovido de qualquer sentimento de mágoa, porque eu fiquei 20 anos sem conversar com o Neto. E o Brasil sabe que nós éramos os grandes companheiros de quarto. Sim. O Brasil sabe disso. Que a gente sempre andou muito colado, eu e ele. E desprovido de qualquer sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, nada. Depois de 20 anos que eu fiquei sem falar com ele, o William da Zimbábue, que é o nosso produtor, que foi o primeiro produtor, ele me ligou. Ele falou assim para mim: Ari, tem uma situação que a gente pode fazer uma volta do Negritude. Mas aí, o que falou mais alto, Maurício? Lá atrás, cara, quando a gente está passando por todos os venenos para chegar num lugar que a gente pegava o trem, com um saco de percussão dentro do trem, sempre prevaleceu a lealdade um com o outro. Você está entendendo? Então o que acontece? Quando esse tipo de coisa não vale mais, não tem por que a gente caminhar junto mais. Aí eu falei para o William, 20 anos se passaram, a minha cabeça é bem diferente do que era, mas todo mundo nos procura para pôr dinheiro na mesa. Alguns homens têm preços, outros valores. Então, talvez, se tivesse sido colocado numa mesa
numa sala, e nós 9 conversando, e cada um de si reconhecendo aquilo que fez para o trabalho de errado e para a sua vida pessoal de errado, aí a gente podia continuar vendendo o que a gente vendia a verdade. Porque eu não posso pegar um dinheiro aqui e subir num palco para vender uma mentira para você que se diz admirador do meu trabalho. Claro. Você entende isso? Sim. Então é isso. Foi muito difícil. Hoje em dia, tá tudo certo. O Neto esteve fazendo show aqui, fui no hotel falar com ele, a gente conversou, Fabinho. Agora, pelo dinheiro, deixa a história. Você está entendendo? Eu aprendi daqui a 8 meses eu faço 60 anos de idade. Eu aprendi que nós temos que perdoar genuinamente. Nós temos uma condição, nós dois aqui. Se um dia eu falhar contigo, você comigo, você pode me pedir perdão. Mas se eu não te perdoar, não adianta. Se você me pedir perdão e esse perdão não for genuíno, também não adianta. Eu falo, não do Neto para mim, como pedir perdão. Eu falo de qualquer situação, Sim. de qualquer ser humano. Sim, com certeza. É a espiritualidade. E Deus que nos abençoe a todos. É isso. Essa é a realidade do momento que ele saiu. Coisa que ele, talvez, por interesses dele, ele nunca falou. E talvez pelo fato dele ter mais voz, que é natural, ele sempre se colocou de uma forma como se nós fôssemos os invejosos. Mas não tem nada disso. Ele está no caminho dele. E outra coisa que o Brasil precisa pensar. O que há por trás disso que o Negritude não quer a presença do Neto? O Brasil precisa pensar. Claro. Você entendeu? Há um clamor, né? lógico, Sempre há um clamor. Volta uma vez, certo, uma só. Mas, assim... É difícil. Pô, mas espera aí. Por que será? Qual foi a caminhada nesses últimos 25 anos do Neto em relação ao que o Negritude tem como artista que embarrera tanto a chegada dele? O Brasil precisa pensar. Claro. Senão fica aqui É por isso que o momento desses 25 anos, que nós ficamos 20 anos sem se falar e hoje não temos problema nenhum. Eu posso sair daqui, ligar para ele e falar com ele agora. Coisa que há 15 anos atrás era impossível. Você está entendendo? Sim. Então, é isso. Em resumo. Eu fico pensando no tamanho do rombo que deixou, né, com o pós, né, aquela pós-coletiva. Tá? Sim. No Ari, no Feijão, Chamburci, Lino, Fabinho, Claudinho, galera toda. Você assistiu a coletiva? Eu vi a coletiva. Você consegue me responder uma coisa? Por que naquela coletiva só tinha um veículo de imprensa cobrindo? Por que tinha no estúdio uma apresentadora que depois ela se justificou conosco num pedido de perdão dentro do programa dela, colocando a nossa posição como grupo como errada e a dele como certa, exaltando, assim como todos os apresentadores da emissora. Nada contra a Record, eu não tenho rabo preso com ninguém, mas era um projeto de investimento muito grande dentro da empresa, e nós entendemos isso. Então, talvez não era mais fácil naquele momento exaltar o lado dele e nos colocar numa situação difícil. E mesmo assim, vamos fazer uma coisa, cara. Vamos estudar pra caramba, fazer o que a gente tem que fazer e dar continuidade. Era isso que eu queria falar agora, porque o Negritude de repente toma um outro rumo e vão estudar. Sim. Aparecem, né, as Sim. postagens, os vídeos, estudando vocal, estudando harmonia, todo mundo naquele movimento de tamo junto e vamos embora. Sim. Que coisa. Isso também provocou eu acho que um engrandecimento muito musical até. Sim. Por mais que o Negritude já tivesse num patamar bom, a partir daquilo pareceu ter uma melhora no show Sim, sim. musical. Né? Porque é o seguinte, olha só. A gente pode... Eu gosto de caminhar junto a parte empresarial com a parte artística. Você é baterista? Você toca tantã? Toca pandeiro também? Toco. Se você tocar um pandeiro num barzinho com 5 pessoas, você é um músico apaixonado pelo que está fazendo. Se você estiver nos melhores palcos da tua vida, você é um músico e vai saber estar feliz com o que está fazendo. Esse é o músico. Exato. E a música é a nossa cara. E quando nós tivemos essa saída do Neto, e logo depois, um pouco depois, o Wagner e o Chamburci também, o Fábio, nós olhamos um para a cara do outro, nós 4. Falei, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá no Souza?
porque a gente vai precisar fazer o que a gente precisa, que é estudar, conhecer a música de uma maneira um pouco mais profunda, fazer uma abertura de voz. Nem me fale. O Nenê, que é o grande maestro, né, escrever os arranjos, para eu poder, junto com o Feijão, com o Claudinho, executar toda a percussão dentro do estúdio, com tranquilidade, com sabedoria, né? Ler uma partitura, né? Para engrandecer aquilo que nós temos como trabalho. Foi isso que nós fizemos. Você está entendendo? E de lá para cá, todas as produções foram feitas por nós, Nenê. E assim, quando o seu coração está em paz, você não tem intenção de olhar para os retrovisores. Você olha para o para-brisa. Porque o coração está em paz. Então a gente deu sequência na nossa carreira, né? Eu, lógico, por questões de saúde tive que me afastar, mas é o caminho que nós tínhamos que tomar. Ou ficar com a amargura de estar falando mal, participando de programa de fofoca, coisa que a gente nunca precisou. Escândalo. Eu não conheço um escândalo com o Negritude Júnior. Não tem escândalo. Não tem escândalo. Não tem escândalo. A gente preferiu seguir esse caminho. E o caminho do respeito. O respeito com a música. Aí eu estou em 98 lá. O Neto saiu em 99. Eu estou em 99. A gente foi fazer o Festival da Juventude em Portugal. Quem que eu encontro em Portugal? O meu pai. Eu tinha acabado de perder meu pai. E encontrei lá o Dinho Gonçalves, meu pai musical. Salsa Latina, ia ter uma noite com Heartbreakers lá. Eu falei, pô, os caras que tocam na Avenida, vou lá ver o Dinho tocar. Eu não conhecia pessoalmente, tinha o material dele de vídeo, que eu estudava. Sim, sim. Aí foi um divisor de água na minha vida. Eu passei quase 10 anos no Souza Lima, fazendo lá, na Faculdade Souza Lima, estudando com a Daniela Alcarpe, com o Dinho Gonçalves, com o Paulinho Alves, cara que, pô, eu nunca imaginei tocar uma bateria, aí pô, me ensinou a tocar bateria. Caramba. Você tá entendendo? E foi é lógico, se você entrar para a questão da comparação, por isso que eu falo que algumas coisas têm preço e outras têm valores. Eu não consigo descrever para você o que é eu pegar uma partitura e ler de prima. Eu não consigo descrever para você que o neguinho lá da Coab lá hoje fala 3 idiomas, como o Nenê, como o Feijão, como o Cláudio. A vida nos oportunizou, depois disso, a gente fazer uma análise. Nós paramos de olhar para a cara do Neto. Ele já foi, cara. Vamos olhar para a gente. O que a gente errou? Por que a gente errou, Nenê? Ô, Feijão, por que a gente errou, cara? A gente errou porque a gente não estudou, cara. A gente errou porque talvez naquele momento a gente tinha que fazer outras coisas. E nós fizemos aquilo que era errado. Porque eu posso passar aqui esse programa aqui, me fazendo de vítima e chorar, e falar que o cara é errado. Não. Dentro do que a gente tinha estabelecido, ele teve a falha dele e eu também tive as minhas. Mas esse momento em especial, a gente teve a necessidade de reconhecer o que a gente precisava fazer e não olhar para trás. Para-brisa, retrovisor é para você não perder referência. Você olha no retrovisor, mas você dirige um carro. Você tem que olhar especialmente para-brisa. Você está indo para frente, né? Então foi isso que aconteceu nessa fase. Foi isso. Desde a separação até o momento, né? Não sei se eu pulei uma parte, eu vou falando, eu falo demais. Não, acho que não. Mas nós precisávamos disso. E talvez se um dia acontecer de uma possível turnê, que a gente escuta muito sobre isso, mas como músico, pai de família, referência para músicos, paz interior, todo mundo tem que estar preparado. É isso que a gente tem que buscar. Entendeu? É isso. Você acha que isso só vai acontecer se, por algum motivo, retomar aquele amor? Então. Aquela paz, aquela coisa do objetivo. Sabe o que é legal, Ori? É o seguinte, mano. Eu estou dentro das minhas demandas pessoais, diárias, e aí um amigo vem e manda na internet um show nosso do Bem Brasil. Aí vem manda um show não sei de onde. E a gente tudo garoto pulando, dançando aquela loucura. Eu vi um agora, essa semana eu vi um no... É uma campanha, no hotel, parque hotel, alguma coisa. E assim... Na pousada, lá, Rio Quente, na pousada do Rio Quente. Assim, show, como que eu posso te dizer, cara?
aquilo que nós vivemos naquele momento foi a pura verdade do Negritude Júnior. Vou repetir uma coisa que eu falei aqui. Um casamento, vamos colocar um ápice aí, adultério, acaba com o casamento? Paulo fala aos Coríntios que sim. Tá? Paulo fala aos Coríntios, se a tua esposa te trair, você pode dar carta de separação para ela e vice-versa. Mas existe perdão para continuar. Vou repetir o que eu disse aqui. Para continuar tem que ter perdão genuíno. E tem que ter pedido de perdão genuíno. Eu tenho que falar assim, Maurício, me desculpa por tudo que eu fiz com você. Isso tem que ser a verdade do meu coração. Sim. E o meu perdão tem que ser a verdade do seu coração. Senão não adianta. Senão é um cristal que quebra e não cola nunca mais. Tá entendendo? É essa a condição. Ari falando, nós somos em 9. É um falando. Sim. Entendeu? Mas vocês são... hoje você ainda é sócio da Negritude. Sim. Você é Negritude. Pô. Né? Não tem que Eu falar. falei pros meninos, foi duro pra mim. Médico, não sei se eu posso entrar nessa questão. Claro, é agora que a gente ia falar. Eu desenvolvi uma doença autoimune, né? Eu tenho meu pulmão sequelado, uma fibrose pulmonar. Estou tomando medicação, que peguei estou no início de pneumonia de novo, para você ver como que é complicada a minha situação. Caramba, irmão. E a minha médica, a doutora Daniela, falou para minha esposa, para a Elaine, eu não posso falar para ele parar. O corpo dele vai falar para o momento que ele pode parar. Por que parar? Porque se eu fizesse 40 shows aqui em Curitiba, estava tudo certo. Mas eu saio de Curitiba, vou a São Paulo, onde está a minha base, da minha base eu entro dentro do avião, vou para o Nordeste. Aí eu, sei lá, faço 3 capitais, volto, e a alimentação, pô, a nossa onda é a mesma. Se é músico, sabe do que eu tô falando. A gente come o X músico, né? Pra sair correndo, é o X camarim, aquelas coisas. Aquela coisa. E o sono é legal? Não. Então, você viu a minha família toda, eu tenho 5 filhos, a Elaine, minha esposa. Eu não tenho o direito de não olhar para essa realidade da minha vida hoje. Reuni o Nenê, o Claudinho e o Feijão, expliquei para eles. Sabe o que eles falam para mim? Vai e fica lá. Deixa que a gente resolve aqui. Você tá entendendo? Não dava pra esperar outra coisa ali, né? Entendeu? Assim, e é uma fase da minha vida que eu vou te falar uma coisa, cara. Maurício, foi difícil, mano. Muito duro pra mim, muito duro. Há mais de 35 anos viajando com a rapaziada, subindo nos palcos, que nós sabemos o que é um palco. Sim. O que é você ver as pessoas cantando com você e você se ter que abdicar disso. Não foi fácil. Mas eu tenho 2 pilares na minha vida. A minha esposa, meus filhos e Deus. Isso fez com que eu tivesse condições de passar por esse momento duro da minha vida, duro. Porque a minha mãe faleceu, nós não tínhamos ninguém mais em São Paulo, só eu, Elaine e nossos filhos. É mais fácil ela retomar a carreira profissional dela aqui, porque quem viajava era eu. Eu saía e ficava fora. Sim. Ela ficava com as crianças em casa. Então, nada mais justo que ela fique aqui, com um pouco mais de comodidade, com a família perto, e eu que vá para a estrada viajar. Só que eu não contava com esse BOzinho de saúde aí. Mas Deus foi bom demais comigo, né? Como eu falei para você, eu não posso vacilar 1 minuto. Da última turnê que eu tive antes de parar, eu fui para o Nordeste, voltei. São Paulo, quando a Elaine foi me buscar, ela falou, essa tossezinha aí, sua tá estranha. Depois de 3 dias eu estava no UTI e fiquei 15 dias. Caramba. Entendeu? Então é uma coisa difícil, foi difícil. Mas hoje eu vejo com mais tranquilidade, no tempo. E eu tenho esse livre-arbítrio e a compreensão do outro lado. Deixa meu surdo aí, e meu pandeiro, minhas congas e meu mic, que hoje eu vou. Eu tenho isso. Aí é outra coisa. Eu vou trabalhar para trazer negritude aqui. Pronto. Isso aí. Não, mas vai dar uma hora que eu vou lá. Os meninos sabem. Não, mas vou trazer os caras. Bom. Bom, Curitiba. Olha, Curitiba é uma cidade que não me interpretem mal. Mas Curitiba é uma cidade muito. Tem que encontrar a palavra, porque às vezes é mal interpretado. Exigente. Sim, Curitiba, o curitibano, ele fica olhando e ele não demonstra quando te ama muito. Quando ele gosta muito. Por quê? Porque ele analisa tudo.
Aqui, a nossa luz era analisada, o nosso balé era analisado, a nossa coreografia era analisada, a nossa parte musical era analisada. E aqui a gente conseguiu uma coisa muito bonita aqui. Um fã-clube atuante, né? Tanto que me casei aqui, né? Mas assim, Curitiba é uma cidade que nós temos shows aqui memoráveis, sabe? Sim. A gente foi muito bem Com recebido certeza. aqui. Tem já sem o Neto, vocês iam fazer, a gente fizemos a abertura, a gente tocava no canal daquela Mistura Brasil, fazer com Em Cima da Hora. E eu tive uma sorte muito grande, que eu nunca fui o músico, o melhor, mas eu toquei com os melhores sempre. Então Isso aquela é bom. banda daquele dia foi fantástica, assim. Desculpa, isso te tornou bom, ótimo. Sim, com certeza. E na casa eu acho que tinha umas 30 pessoas. Sim. Não mistura. E vem Negritude, não vem, chegou os caras, eu falei, como é que os caras vão tocar? Não vão tocar. Chegou o Fabinho daquele jeito, vamos lá, o Nenê, vamos. Sim. E o show? Não tinha preguiça. Show. Nunca teve. Nunca vi um show menos do que aquilo em todos os outros de 10 mil pessoas. Sim. Foi o show Negritude. Então ali a gente consegue já ver o amor Sim. pela música primeiro. Sim. E depois o respeito pelo público, que mesmo que pouca gente, pagou pra ver. Sim. Respeito. Isso é o... Porque eu já vi, não vou nem citar quem foi. A gente... Neguinho aqui, que foi lá né? e na mesma casa se recusou, não vou tocar porque tá lotado. Então, um profissional, ele tira um artista da cidade que ele está, muitas vezes ele põe uma questão de passagem aérea, hotel, e por um motivo ou por outro não dá certo esse evento. Que direito o artista tem, independente de quantas pessoas estiverem dentro da casa, ele não tocar? Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito, tem que respeitar as pessoas. E olha que interessante, você falou que foi um show, para você foi um show bom? Nós fizemos um show para 180 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, na final da Copa do Mundo de 98. Nós fizemos um show no estádio do Paris Saint-Germain, em 98, para a abertura da Copa do Mundo. Fizemos shows em Nova York, Portugal, França. Mas para você, se tivesse assistido todos, esse era o melhor. Sim. Você está entendendo? E às vezes o cara faz um show de 1 milhão de pessoas, ele já acha que ele pode destratar aquelas 30 aqui no evento daquele produtor local, que o cara tá ali pagando uma situação difícil. Ele fala, vou voltar pro hotel, não vou fazer. Não pode, isso aí não é legal. Não é legal. Assim como eu já vi também um certo grupo aí, chamado Fundo de Quintal. Isso aí, hein? Isso aí... Galera, tem pouca gente aí. Vamos fazer. Tira o microfone daqui, vamos pro Meteram de mesa. Meteram mesa ali, vamos nós aqui na palma da mão e... Porra, velho. Então, Que isso, velho? Mas, mano, eles são aquilo ali. Eles são aquilo ali. Fundo de Quintal é a referência da transição percussiva no Brasil. Que isso tem nome. O Birani, Bira e Sereno. Tantã, pandeiro e repique. Se você pegar antes, você pode pegar o nosso samba, você pode pegar originais, que todos eles têm o seu valor. Todos eles. Mas a revolução, torno a dizer, que esses caras fizeram na música popular, é outra coisa. É outra coisa, cara. E ali, o couro come. Nem me fala. Entendeu? E assim, vou falar o quê, cara? Naquele disco nosso, meu Deus, Atitude. Produção do Nenê, do Wagner, do Lu, Lafayette, nosso irmão. Nós convidamos o Fundo de Quintal para participar. É um momento da minha vida, assim, que foi um divisor de águas. O Bira, nós perdemos o Bira há pouco tempo. Sim. Eu não falo que ele é meu padrinho, mas cabe lá no lugar. Porque ele é padrinho de todo mundo do samba. Ele reuniu o Negritude dentro do estúdio e falou assim, ó: vocês conseguiram uma coisa que todo o reconhecimento que nós temos como grupo era obrigação nossa estar aqui para participar de você, de ter a honra de participar com vocês no momento.
Negritude Júnior, que marca, que honra estar com vocês aqui. Fizemos uma oração, aí eu tive a honra de dividir o meu pandeiro com ele numa casinha, ele numa casa e eu na outra, Nossa gravando. Senhora. E na hora que começou, não posso viver sem pagode. Pega essa gravação. Aquele pandeiro mal educado dele, cara. Aquele pandeiro vazando. Eu falei, meu Deus, são coisas que só a música faz a gente viver. Porque são ídolos, entre aspas, né? Referência. O Bira é uma referência. Você pode pegar pandeirista de todos os nichos. Você pega Marco Suzano, você pega um monte de pandeirista. Mas o Bira é o Bira. O Bira é nosso. O Bira é do Bloco do Cacique. O Bira é dos anos 80. Da revolução técnica. Nós estamos com um técnico ali, não sei se ele opera também estúdio, mas... Né, cara? É o Bira. É isso. Então, Fundo de Quintal é isso, cara. Muita gente não entende isso. Em todos os rincões do Brasil, você tinha um pandeiro, um tantã e um repique. Mas né, não é prudente para que as pessoas falem isso. Eu não posso ser apedrejado, mas na minha concepção humilde, que nasci em 1966, eu nunca vi uma revolução tão grande como foi o Fundo de Quintal nos anos 80. Nunca vi. Não, foi mesmo. Não tem. A mídia nós tivemos, muito mais que eles. Eu falo investimento de gravadora, aquela loucura de todas as rádios, blá, 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 blá. Mas esse é louco, respeita. Respeita, como diz o Jorge, respeita quem soube chegar onde a gente chegou. Mas é isso. Essa música acho que traduz muito bem, acho que é toda a trajetória de todo músico. Bira sempre, Bira, não só o Bira, o Ademir Batera, que é meu irmãozão, a gente se fala sempre. Pô, Ademir, sabe, é um professor. E a humildade daquele cara? Né? É isso, mano. E assim como eles, vários. Nós tínhamos um baterista aqui, um grupo, Identidade Brasil, era o Jorge Ortega tocando. Um dia tô eu com o Jorge conversando aqui, ele, peraí, tá vindo um parceiro aí. E, beleza, fomos conversar então. Vamos lá no show do Fundo de Quintal. Vamos. Chegamos lá, o Ademir parou de tocar. Pô, Jorge, eu não toco na tua frente, porque esse cara, de reverenciar aquilo que foi referência pra ele. Ou cresceram juntos também, então. Eu falei, caramba, meu cara é o Ademir Batera. E faz isso. Então, assim, são. Assim, eu acho com o Negritude Júnior, a galera que chegou primeiro foi muito generosa com a gente, sabe? Uhum. Lógico, alguns não entendiam qual que era a proposta. E a gente até entende. Mas, pô, eu lembro, o Jorge Aragão foi o primeiro cara que escreveu o release do Negritude Júnior. Um release maravilhoso que ele escreveu para nós. Caramba. Assim, e você vê, caras que a gente era fã, artista que a gente era fã, a gente pediu, o cara se negou a fazer. Não é de samba, mas cantava samba. E depois a gente se encontrou e conversou. Ficou tudo certo. Sabe o que eu tô falando? Do Emílio. É mesmo? Emílio na época, ele não sei por que ele nunca escreveu o nosso release. E tá tudo certo. Passou. Tá tudo certo. Emílio. Sou fã do Emílio, escuto o Emílio todo dia quase. Minha mulher não aguenta mais, todos aqueles aquarelas, aquelas coisas. Agora, o Jorge pegou o Negritude Júnior no colo. Jorge, Dona Ivone, gravamos com a Dona Ivone, entendeu? Eu gravei com o Neguinho, gravamos com a galera, com esses nomes que eu tô falando no Rio, que nós vivemos muito no Rio. Mas São Paulo também. Arte Final, entendeu? Rapaziada do Arte Final. Assim, a gente foi muito feliz nesse sentido. A rapaziada nos abraçou. Pô, meu irmão ali, cara, só me resta agradecer, cara. Muito, demais. Se deixar falar, a gente fica em 4 horas. A gente fica até, eu falo muito até também. Amanhã cedo. Oh, que é isso, e muita história atrás da outra. Obrigado por ter, separando um pouquinho do teu tempo aí para falar com a gente. Por favor, mano, eu vi minha foto ali bonita, ali, tudo que vocês prepararam aqui. Assim, eu te disse em off ali, eu não tenho muito convívio, né, com a cena do samba de Curitiba. Mas Curitiba sempre fabricou músicos maravilhosos. Eu queria mandar um salve para os meninos. Com certeza. Como que é o nome dos meninos? Melodia? Melodia, grupo Melodia. Grupo Então, cara, da minha vida. Eu queria falar pro coração desses caras aí, meu, que eu tenho um puta respeito por eles.
Por quê? Porque vocês, do Grupo Melodia, vocês eram um condutor entre os artistas e o povo daqui do Paraná. Pela qualidade de execução musical de vocês, se preocupar em cantar as músicas de maneira exemplar, com arranjos, respeitando o arranjo. E eu não sou muito da internet, mas eu vi a chamada do menino. Como que é o nome do menino, meu Deus? Do Emerson. Do Emerson. Então eu vou falar no coração dele, no seu, de todos os meninos. Caco, quero falar no coração de todos. Vocês pensam que vocês pararam com a atividade. Vocês pensam que o grupo de vocês talvez tenha acabado. Porque eu vi, eu não sei se ele derramou lágrima, mas para mim ele estava chorando muito naquela chamada. Eu sei o que ele estava sentindo. Vocês não têm o direito, cara. A história de vocês vai durar por muito tempo, daqui a pouco vocês estão de novo. E não devem parar. Não estou dizendo que vocês devem fazer ou não tenho essa pretensão. Não é isso. Eu só tenho que dizer para você, que eu estou falando com você aqui, e para todos esses meninos aí, meninos com respeito, carinho, que a história é muito linda. Que eu já ouvia falar da história de São Paulo. Quando a Elaine se encontrava comigo e falava. O Grupo Melodia, os caras são gente boa, maneiro, músicos bons, maravilhosos, e faz tudo com amor. E aí, um grupo que se preocupa com a vestimenta, que se preocupa com os arranjos, que se preocupa em estar todo mundo alinhado, é profissional, cara. E às vezes leva a gente a caminhos que muitas vezes não são bons. Então eu quero falar no coração de todo mundo. Não tem lugar no coração de nenhum de vocês para decepção, para mágoa. Não, mano. Tudo passa. Os piores momentos passam. E nem os melhores são eternos. Então, pra rapaziada do Melodia, pra você, por favor, um beijo no coração, mano. Nossa, eu só não fui naquela festa porque eu não tive como ir. Porque eu ia realmente, eu vi que era uma festa beneficente, que tinha ali, né? Mas um beijo no coração. E o outro grande malandro do samba de Curitiba, Ciro Moraes. Meu respeito por ele. Ele me tira de casa, cara. Eu tô meio recluso, mas eu fui lá nesse final de semana agora, na feijoada dele lá. E ele, o Zezinho. O que é pandeiro daquele cara, mano? Já viu? Prestou atenção naquele cara tocando? Ele tem um surdo no pandeiro, ele toca tudo direitinho, as inversões que ele coloca. O Chamorro, aquele outro menino que me fale o nome, que toca violão com ele também, de vez em quando. Assim, eu não conheço muito pouco, eu conheço muito pouco da cena do samba de Curitiba. Mas as pessoas que eu falei aqui, eu detenho um carinho, mano. Pô, nem o Melodia e a rapaziada lá do Identidade Brasil. Identidade foi. Né? Era uma história, né? Nossa, que época boa. Era uma época que eu sempre falo para eles. Ao nosso ver, eu acho que o próprio público era mais exigente. Sim. A gente tinha que entregar um show. Sim. Sabe? Do que hoje, 3, 4 tocando ali, já tá tudo certo. É o momento. É momento, é outra época, mas eu acho que a questão de show. Sim. O público era mais exigente, precisava. Depois que veio a negritude, todo mundo teve que fazer show. É o que eu disse no começo da nossa conversa, a nossa geração, ela se preocupou muito, e não há nenhum arrependimento, se preocupou muito em levar o samba onde ele deveria estar. Com qualidade, com estrutura, com musical, com um cenário, com uma luz dirigida. É isso aí. É isso. E viva o samba, mano. Belamo, viva o samba ali. Cara, muito obrigado demais. Pô, obrigado você. É, irmão, no que você precisar da gente, a gente tá sempre às ordens, no que você precisar. Pô, igual. Pode contar com a gente. Que dia que tiver uma conversa de samba aqui, me chama que eu venho. Ô, que é isso. Entendeu? Um dia eu tô aqui em Curitiba, né? Você vem no Ciro? Eu fui no Ciro. Não, eu vou trazer o Ciro aqui. Queria você vir aqui junto. Não tenha dúvida. O Ciro é um cantor de primeira linha. Quero ver se vem agora. Pô, e o repertório que ele manda quando eu vou lá, ele faz de maldade. Não, que fica chorando no canto. Olha, moçada, Poxa, obrigado mais uma vez vocês que estão aqui com a gente até agora. Curtem, compartilham. Pelo amor de Deus, esse vídeo merece demais. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Deus Tchau, abençoe, até a próxima. Deus abençoe. Um abraço.